Não sou criacionista, mas Deus criou tudo, inclusive as teorias de Darwin. O Brasil é laico, graças a Deus. Olá, sou Chico Oliveira do canal Perguntar Não Ofende. Tudo bem com vocês? Bom, postaram aqui no Facebook, né, uma matéria, enviaram para mim, e é de domingo, dia 7 de setembro de 2014, né? E é mais um líder religioso, tá? Falando de quem? Dos políticos evangélicos. E olha o que esse pastor fala. Pastor pede a Deus que livre o Brasil de políticos evangélicos. O título original, Deus nos livre de políticos evangélicos. Tá? Essa matéria foi feita por Ricardo Gondim, pastor da igreja Bethesda. Tá? Gondim? É, não sei se é parente lá do... Pois é, não sei, né? Bom, né? Ele é pastor da igreja Bethesda. Olha só a matéria, inclusive ele pega uma pesquisa feita também nos Estados Unidos, me parece que por um líder religioso também, tá? Para vocês terem uma ideia de como é muito ruim, tá? Ter um país comandado por líderes religiosos, tá? Bom, é só a pessoa ter uma ideia do que acontece lá no Oriente Médio, né? Mas vamos ver aqui o que ele escreve, tá? Uma importante eleição acontecerá em breve. Há algum tempo, preocupado com o ideário político do movimento evangélico, escrevi Deus nos livre de um Brasil evangélico. O texto, obviamente, suscitou opiniões diversas. Igrejas envolvidas com poder e tomadas por ambições messiânicas chiaram. Crentes fascinados com propostas messiânicas de transformar o Brasil em uma república cristã reagiram com raiva. Nem menciono. O negócio foi feio pro lado dele, hein? Americanófilos, eles acreditam que Deus elegeu os Estados Unidos como farol sobre a colina para revelar ao mundo um modelo de nação justa e igualitária. Oh, principalmente com poder bélico, né? A revista eletrônica Huffington Post, eu acho que é assim mesmo que pronuncia, Huffington Post, publicou um texto de Geoffrey R. Stone, professor de Direito da Universidade de Chicago, aqui. Stone se deparou com uma lista dos 10 estados com o maior índice de pessoas que se consideram religiosas na América. Com exceção de Utah, Mormon, todos os outros fazem cinturão bíblico, o chamado Bible Belt. Acho que é assim que se fala também, porque o meu inglês é uma porcaria, tá? Portanto, estados com predominância evangélica por ordem são Mississippi, Utah, Alabama, Louisiana, Arkansas, Carolina do Sul, Tennessee, Carolina do Norte, Geórgia e Oklahoma. Stone pesquisou que essa maciça presença evangélica significa, nesses estados do Sul, sua descoberta estarrece. Coisa boa não é. E vamos ver. 9 dos 10 estados mantiveram escolas racialmente segregadas até a decisão da Suprema Corte de aboli-las em 1954. Você veja só, 9 dos 10 estados mantiveram escolas racialmente segregadas até a decisão da Suprema Corte de aboli-las em 1954. Quer dizer que os caras são, né? 5 dos 10 estados continuam como os piores na insistência de manter a segregação racial nas escolas públicas. 8 dos 10 estados constam na lista dos 11 com maior população carcerária. Todos os 10 estados têm pena de morte. Ou seja, mesmo com pena de morte, tá? Aliás, estado religioso e todos têm pena de morte. Para quem segue os ensinamentos de Jesus, não deveria, na verdade, nem ter cadeia, né? Porque ninguém, quem segue
né, os ensinamentos de Jesus, né, mas enfim, né? 7 dos 10 estão entre os 10 com mais alta percentagem de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Olha só. 7 dos 10 estados constam como os 9 piores com obesos e obesas. 9 dos 10 estados fazem parte dos 20 com maiores índices de fumantes. Ou seja, tudo, a maioria tudo religioso, né? Então, e a maioria dos estados está tudo essa desgraça aí. Vício, né? Pobreza, miséria, segregação racial. Veja só, 7 dos 10 estados foram ranqueados entre os 10 com a pior condição de saúde. 9 dos 10 estados constam entre os 13 piores na expectativa de vida. 7 dos 10 estados têm os piores níveis nacionais na qualidade de serviço médico. 5 dos 10 estados são os únicos estados americanos sem leis de salário mínimo. Ou seja, justiça igualitária lá, nem fodendo, né? Todos os 10 participam das listas dos piores salários mínimos americanos. 9 desses 10 estados estão na lista dos 18 piores com gastos em educação pública. 9 dos 10 estados foram inseridos na lista dos 20 piores no quesito qualidade de escola pública. 9 desses 10 estados constam dos 20 piores nos índices de morte provocada por arma de fogo. 5 dos estados constam entre os 10 em que mais cidadãos veem pornografia na internet. Vê? Os estados mais religiosos. Mais religiosos. No Brasil, aqui é uma pergunta que ele faz, né? No Brasil, seria diferente? Que é uma pergunta que ele faz e aqui ele dá a opinião dele, né? Acredito que o melhor dos mundos que políticos evangélicos, moralistas, prometem pode não acontecer. Pelo contrário, com o histórico já bem documentado da fragilidade ética dos líderes e com a falta de senso crítico dos seguidores, caso o avanço do neopentecostalismo continue e mais grandes empresas da fé comprem horário na televisão. O pior ainda está por vir. Infelizmente. Pastor Gondim afirma que ateus têm de ser ouvidos e respeitados. Isso ele falou em janeiro de 2012. Você vê que é mais um líder religioso, tá? Que pegou uma pesquisa lá de uma revista que fala dos Estados Unidos, né? A gente sabe que é um país também, a grande maioria de cristãos protestantes, né? Então, pegou uma pesquisa que foi feita entre os estados que a religião evangélica é maior. E vocês podem ver que a situação é ruim. Os caras são racistas, tá? Não pagam mal, né? Não tem lei de salário mínimo. A educação é ruim. A saúde é ruim, né? Agora imagine aqui onde também o Brasil tá indo aí para essa situação de talvez de ter um governo aí evangélico. Será que vai melhorar? Você vê que isso aqui é o segundo vídeo que eu faço falando de um líder religioso que está alertando a população contra políticos evangélicos. Líderes religiosos apoiando, né, os políticos evangélicos. É o segundo vídeo que eu faço falando isso. Tá? E será que esses homens aí que são pastores, são líderes religiosos, se eles estão com medo, será que você, evangélico,
Não deveria de parar para pensar um pouco também, não? De parar para analisar? É só ver sua vida. Imagina aí, ó. Agora um país onde supostamente um líder religioso deveria, no caso, né, fazer melhor justiça, só que você vai ver na bancada evangélica, né, os homens de Deus que você ajudou a colocar lá, estão querendo criar leis para obrigar as pessoas a seguir sua religião. E eu pergunto para você, porque perguntar não ofende, você me mostra, poderia me mostrar na Bíblia, onde Jesus forçou alguém a segui-lo? Me mostra, eu gostaria, você evangélico, poderia me mostrar uma passagem da Bíblia onde Jesus obriga alguém a segui-lo? Então por que o seu líder religioso que está lá no Congresso Nacional, criando leis inúteis, para forçar outras pessoas a seguirem forçadamente a sua religião? Se o seu Jesus não fez isso. E tá aí. Estados dos Estados Unidos que deveriam, segundo a Bíblia, que fala que os ungidos têm que fazer mais justiça para o povo pobre, né? Pode ver que a maioria lá que seguem esses líderes religiosos aí são os estados que mais têm injustiça, desigualdade, mortalidade prematura. E aqui no Brasil, você evangélico, quantos parentes você tem que essas horas está lá num corredor do SUS, caído lá numa maca lá, porque falta leito, falta remédio, falta atendimento médico decente? Você evangélico, me fala aí como é que está a situação da escola pública onde seu filho estuda. Como é que está a situação lá? Hein? Tem professor suficiente, professor qualificado? O seu filho, com quantos anos ele tem? Ele sabe ler e escrever direito? Pois é. Estamos num país onde quase 90% da população é religiosa. Se divide aí entre católico e evangélico em sua maioria. Enquanto você está aí de boca aberta apoiando esses babacas aí, que estão aí só querendo ganhar poder e dinheiro, te iludindo, dizendo que ele é um homem de Deus, escolhido por Deus. Não, ele é um pilantra, tá? Um pilantra que está sendo escolhido por você. Que é você que vai votar nele, acreditando nas lorotas que ele pega lá da Bíblia, tá? E passa aí para você, e você acredita que ele é um homem de Deus escolhido. Para pensar, as eleições estão chegando aí. Pesquisa aí na bancada evangélica, aí, pesquisa aí na internet. A bancada evangélica lá, pega lá os nomes dos líderes religiosos que compõem a bancada evangélica, puxa a ficha de cada um pela internet. Tudo processado. Aí eu te pergunto, porque perguntar não ofende, um homem que se diz escolhido por Deus, ungido por Deus, para estar lá te representando no Congresso Nacional, deveria estar com a ficha suja? Aí vocês vão dizer assim, não, a Bíblia diz também que Davi errou, né? Que Noé também pecou, que eles não são perfeitos, não é verdade? Vocês arrumam um monte de desculpa quando a gente joga essas merdas na sua cara. Desculpa estar falando assim, mas é isso mesmo. Vocês são cegos, alienados, não leem nem o próprio livro Bíblia, tá? E quando vocês escolhem esses vagabundos que estão lá na bancada evangélica, tá? Que estão lá metidos em corrupção até o pescoço, estão metidos lá nas piores falcatruas que existe, roubando dinheiro da merenda escolar do seu filho na escola pública, roubando, tá? Dinheiro que era para ir para a saúde, para o teu pai, para tua mãe,
que tá lá no hospital, no corredor do SUS lá, entende? Largado lá. Ah, não é evangélico. Para pensar. Agora imagine um país liderado, tá, por líderes religiosos. Pessoas que não têm coerência nenhuma naquilo que fala. Tô aqui mostrando para vocês, não sou eu não, tem outros vlogueiros aí que estão mostrando isso para vocês, mas vocês não querem ouvir. Vocês não querem nem ler o próprio livro Bíblia. Esse é o problema de vocês. Só que por causa disso, pela ignorância de vocês idolatrarem esses homens, outras pessoas de outras religiões vão acabar sendo prejudicados por vocês. E o pior, vocês também vão se prejudicar. Porque a grande maioria de vocês, assim como a maioria do povo brasileiro, também é pobre, precisa dos serviços públicos. Seja da segurança, da educação, da saúde, do transporte e tudo mais. E esses caras não estão nem aí com vocês. E vou dizer mais. Esses homens são ateus. Porque eles não acreditam nesse Deus que vocês pregam e que eles próprios pregam. Porque a partir do momento que eles roubam, se metem em falcatrua com dinheiro público, eles sabem que estão cometendo um crime, eles sabem que eles estão errados. Eles sabem que, como vocês dizem na Bíblia, né, está desagradando a Deus. Mas eles sabem que o Deus da Bíblia não existe. E por isso que eles estão cagando para o povo brasileiro e para vocês. Meu amigo Perrin teve aí gravando um vídeo aí, né, para um político aí, religioso, e estava vendo o comportamento dos evangélicos, idolatrando o candidato lá porque ele é pastor, porque ele é um líder religioso, idolatrando o cara como se o cara fosse Jesus Cristo. Ai, ele me representa, ai, ele é ungido de Deus. Por causa de vocês, tá? O restante da população brasileira pode pagar um preço muito alto. As eleições estão chegando. E esses oportunistas estão aí. E pior, vários líderes religiosos que não compactuam com essa cambada de vagabundo que está aí, de oportunistas, estão avisando vocês. Mas quem que vocês querem ouvir? Quem? Até o próximo vídeo de Perguntar Não Ofende. Até mais. Bom, vou aproveitar aqui um trechinho rapidinho aqui do mesmo vídeo para falar para as pessoas sobre a questão do processo que eu sofri pelo ProSaúde, tá? Bom, pessoal, por enquanto eu não posso falar nada, tá? Mas assim que o advogado liberar, né, eu posso falar alguma coisa, que eu tenho que montar minha defesa e tudo mais, gravarei um vídeo falando para vocês como está o andamento da coisa, tá bom? Tem muitos amigos perguntando, tá? Quero agradecer a todos que sempre estão ligando, perguntando e tal, tá? Mas por enquanto, pessoal, eu não posso falar nada, tá? Mas assim que puder, assim que o advogado ligar para mim e falar assim, ô Chico, pode falar, pode fazer um vídeo falando tal, que eu já entrei assim, assim, assado, tá tudo certinho, você pode falar, tá? Mas por enquanto eu não posso falar nada, tá bom? Então assim que puder, eu falarei para vocês como está andando a questão do processo, tá ok, pessoal? Então um abraço a todos, até mais.